Deixa eu falar de uma outra operação que foi realizada agora aqui em Uberlândia. Operação da Polícia Civil, Operação Zona de Risco, com o objetivo de descobrir aí uma organização criminosa ligada a crimes contra o patrimônio. Olha a movimentação de policiais civis. Deixa eu conversar com o nosso repórter Júnior Oliveira, trazendo todos os detalhes, direto da delegacia. Vai conversar com o delegado regional para explicar, evidentemente, todo esse trabalho que foi feito. E agora existe aí uma investigação em curso, para tentar descobrir integrantes dessa organização criminosa e, principalmente, como que eles estavam financiando essas práticas. Júnior, os detalhes, bem-vindo, meu amigo. Ótima quarta-feira para você. Obrigado, Rafa, para você também, para quem está nos assistindo. É uma ação muito importante da polícia, essa operação que visou aí desarticular, ou desmantelar esse pessoal aí que estava praticando vários crimes, viu, Rafa? Dentre eles, a extorsão. Lembra daquele crime, que a gente tão conhecido, o sequestro relâmpago, quando essas pessoas são assaltadas ou até mesmo são colocadas em um veículo, levadas para algum local e começa aquela extorsão. E hoje está tão famoso aí, tão conhecida essa questão do Pix, os criminosos estão usando, ou seja, obrigando essas pessoas a repassar dinheiro. A gente já mostrou muitos desses casos aqui na tela do Balanço Geral, muitos casos, inclusive, que a gente mostra, mas que a polícia também, depois que a notícia é dada, a polícia continua investigando e, claro, volta à tela do Balanço Geral para dar essa prestação aí de contas para você que está nos assistindo sobre esse trabalho importante. Vamos lá, 5 pessoas identificadas até agora, 4 presas, um menor apreendido, drogas também apreendidas, mas quem vai explicar para a gente melhor a situação dessa operação de hoje, que envolveu aí cerca de 40 policiais, doutor Marcos? Que operação importante, como é que foi esse trabalho? Conta pra gente. Bom, Rafael, fazendo um balanço geral desta operação, o que nós temos? Em dezembro de 2023, a Polícia Civil tomou conhecimento de que as pessoas que foram presas hoje, elas estariam praticando o crime de extorsão qualificada pela restrição da vítima, o famoso sequestro relâmpago. Iniciamos os nossos trabalhos investigatórios, tivemos muita dificuldade em localizar e identificar vítimas desse pessoal, porque todos ficavam temerosos pela sua integridade física, que estão me ameaçando, eles vão me matar, e não procuravam a polícia. Nós conseguimos então localizar algumas, com as oitivas coletadas, colhidas com as declarações dessas vítimas. Nós iniciamos os nossos trabalhos investigatórios. Todo o arcabouço que nós conseguimos, o arcabouço probatório, fez com que o delegado de polícia responsável pela investigação e sua equipe peticionassem ao Poder Judiciário a expedição dos mandatos de prisão e mandatos de busca e apreensão, que foram cumpridos hoje de manhã cedo por 40 policiais civis empenhados em cumprir de forma simultânea todas essas medidas, tanto cautelares, tanto reais quanto pessoais. E culminou, então, na prisão de 4 pessoas e uma adolescente infrator. Detalhe, com esta adolescente infratora, nós localizamos um aparelho celular que havia sido extorquido de uma das vítimas. Não parou aí, nós conseguimos ainda localizar um ponto de venda de entorpecentes, famigerado crack. Foram apreendidos mais de 800 gramas de crack, uma balança de precisão, apetrechos para o acondicionamento e posterior comércio desta droga e, Rafael, a cereja do bolo, um caderno com todas as anotações do tráfico. Isso propiciará o quê? Um estudo, mais investigações por parte dos nossos investigadores para identificarmos outras pessoas envolvidas nessa organização criminosa. Rafael, se nós somarmos a receptação, a organização criminosa, a famosa ORCRIM, mais a extorsão qualificada, essas pessoas podem pegar uma pena de mais de 20 anos de reclusão. E o ponto principal, o nome da operação, Zona de Risco. As pessoas que passavam por aquele local agora não correm mais qualquer risco, porque estes infratores foram efetivamente presos pela Polícia Civil aqui em Uberlândia. Com relação ao perfil dessas pessoas presas, doutor, são todo tipo de crime, mais ao tráfico de drogas? O que choca, Rafael, são todas pessoas de baixa faixa etária. O mais velho não tem 25 anos. A maior parte desse pessoal, quando adolescentes, tiveram diversas passagens pela polícia. Mas, em razão do princípio da proteção integral do Estatuto da Criança e Adolescente, nós não podemos levantar estes dados. Mas é uma coisa extremamente triste
que a gente vê se materializar aquela frase de Pitágoras, né? A criança não educar as crianças para não punir os adultos. Foi exatamente, nós estamos constatando isso. A criança, o adolescente não foi educado e hoje ele está sendo punido. Exatamente. Rafa, vamos lá, vamos lembrar que essa operação ela foi concentrada aos alvos, né, na região do Grande Dom Almir. A polícia concentrou essa operação, entrou em ação com essas apreensões que o doutor já citou para a gente aqui. Agora vamos lá, doutor, para a gente entender. Tem algum crime relacionado com aquelas iscas que são lançadas naqueles aplicativos de mensagem? Tem vítimas também nesse perfil, nesse sentido, nesse conglomerado todo? O que é que vocês entenderam sobre esses alvos dos criminosos? Não, negativo. O que nós temos aqui, efetivamente, são crimes praticados com violência ou com grave ameaça. O caso que você falou, né, de aplicativos, são modalidades de estelionato virtual, que eles não empregam, nesse caso do estelionato virtual, nem a violência nem grave ameaça. É o ardil, é o engodo. Especificamente, esse pessoal são pessoas voltadas à violência ou à grave ameaça. Crimes estes, claros, muito mais graves, muito mais danosos à nossa sociedade. Mas a resposta veio. Mas nesse caso, como é que é? Eles abordavam essas pessoas nas ruas? Era aleatório? Eles escolhiam as vítimas? Exatamente, abordavam essas pessoas na rua. E aí entra aquela máxima, né? Orai e vigiai, estar sempre atento. O preço da liberdade é a eterna vigilância. A pessoa, muitas das vezes, passando desapercebida, passando, entre aspas, no mundo da lua, não tomando noção de onde que ela estava, o que ela estava fazendo, se ela estava ou não sendo observada. E de outro lado, aquelas pessoas que têm aquela péssima mania de querer ostentar, se tornam que alvos fáceis. E aí, então, a ação policial precisa dos nossos investigadores. Hoje de manhã, tiramos esse pessoal de circulação. Sobre esses detalhes que vocês perceberam durante essas buscas, esse caderno de anotações ali, com muitas informações de a cartilha de clientes, né, desses criminosos, ou seja, um documento importante. Importantíssimo, ouso aqui usar o superlativo, importantíssimo, porque isso aí subsidiará novas investigações e, com certeza, novos mandatos de prisão a serem peticionados ao Poder Judiciário. Tá certo. Doutor, obrigado, viu, pelas informações. Está aí, Rafa. Operação importante da polícia aqui em Uberlândia, na região do Dom Almir, mais de 40 policiais participando dessa operação e, claro, agora a polícia vai continuar aí com esse trabalho e qualquer novidade, claro, a gente traz aqui na tela do nosso Balanço Geral. Tá aí, grande Júnior Oliveira, junto comigo, parceiro aqui nosso, trazendo as informações e aproveitando, doutor Marcos Tadeu, deixa eu até fazer um questionamento para ele, doutor Marcos Tadeu, professor Marcos Tadeu, ele que faz aí esse trabalho importante na Delegacia Civil, à frente da Delegacia Civil, e sempre quando tem algum tipo de operação, a gente traz aí os detalhes, ele sempre participa trazendo as suas explicações e as suas citações, como ele sempre gosta de fazer. Mas ele falou sobre algo que preocupa em relação à falta de denúncia dessas vítimas e explicou que essas vítimas eram extremamente ameaçadas. Eu gostaria que ele comentasse mais sobre isso, até para chamar a atenção da nossa sociedade em relação a fazer a denúncia. As ameaças, infelizmente, existem, mas existe um trabalho de contrapartida que é feito pela polícia para acabar com essas organizações criminosas que vêm prejudicando a nossa sociedade. Isso preocupa e, evidentemente, dificulta o trabalho da polícia, né, Júnior? Sem dúvida. Como ele mesmo já disse, né? A raposa perde o pelo, mas não perde o pulo, né, doutor? Os criminosos são assim. É, aquela história, né? A raposa perde o pelo, mas não perde o vício. Por outro lado, meu amigo, nós estamos na eterna luta do bem contra o mal. Nós estamos lutando o bom combate, combatendo o mal com o bem. E a função, a expertise investigatória da Polícia Civil é o grande diferencial nesse combate. O Rafa está lembrando muito bem ali com relação à denúncia. Por exemplo, a pessoa vira alvo desse tipo de criminoso, às vezes fica com receio de retaliação, tem medo. A gente precisa encorajar essas pessoas a fazer denúncia, a procurar registrar boletim de ocorrência, procurar uma ajuda se possível, porque o flagrante também é importante. Com toda certeza. A Polícia Civil, tal qual a imprensa, ela trabalha essencialmente com o quê? Com informação. O que seria da TV Paranaíba se não tivesse a informação, se não tivesse o jornalismo? A Polícia Civil é a mesma coisa. A nossa massa de manobra, a farinha do nosso pão, por assim dizer, é exatamente o quê? A informação. Nós depuramos a informação,
Com essa depuração, nós passamos a investigar e o resultado da investigação, crimes sendo solucionados. Exatamente. Fechou, Rafael dos Anjos? Perfeito, perfeito. Obrigado, Júnior. Dr. Marcos Tadeu, como sempre, sempre gentil, conversando com a imprensa, trazendo todos os detalhes ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Então, não se esqueça, denuncie, tá? Denuncie, procure as autoridades, procure a polícia.